Olá, povo de Deus. Mais um vídeo que eu vou fazer agora. Hoje vai ser um vídeo muito interessante, com certeza também. Hoje eu vou falar sobre profetas, sobre o espírito da profecia. E antes eu queria fazer uma oração. Santo Deus, amado Pai, venhas tu estar conosco agora. A gente quer falar sobre o espírito da profecia. Venhas tu nos dar entendimento da tua palavra e nos ensinar o que tu tens nos para dizer, Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que tu nos deste e porque a gente tem o teu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz e porque Ele revelou tudo que os profetas queriam ser no Antigo Testamento e que Ele também quer revelar através, por exemplo, de João. Ele revelou o Apocalipse e assim Ele quer revelar-nos sempre o que é a tua palavra e que a gente possa entender hoje o que tu nos queres dizer. Em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos ver aqui o que a Bíblia diz. A gente, em todo o mundo, é usado maneiras diferentes para saber algo sobre o futuro, né? Todo mundo quer saber algo sobre o futuro e muitas pessoas usam a astrologia, outros vão se calhar ler um horoscopo ou usam um adivinho, não é? E outras maneiras assim. A Bíblia condena estas coisas como o horoscopo e a astrologia assim como oculto. Se a gente for ler em Apocalipse 16, verso 14, diz: porque são espíritos de demônios que fazem milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo. Na Bíblia diz que Satanás iria fazer até milagres, né? Está escrito em 2 Coríntios 11, 13 até 14. Eu vou ler aqui da nova tradução, não é? Da linguagem de hoje. E aqui diz em 2 Coríntios, verso 13: aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Bem, ele é o anjo de luz. Ele foi lá no céu e pronto, ele escolheu depois, depois de ser Lúcifer virar Satanás, porque ele se rebelou contra Deus. Então a gente vê que aqui a Bíblia mostra que pessoas podem fazer milagres também através de Satanás, que são falsos profetas. Já houve isso no Antigo Testamento, já houve isso, né? Jezabel era uma falsa profeta, por exemplo. Ela não fazia aquilo que Deus tinha dito. Ela falava como se fosse de Deus, mas não era de Deus. E então, através de Satanás, certas pessoas que fazem milagres e outras coisas podem enganar as pessoas e disfarçar como apóstolos de Cristo. Bem, isto se calhar já ouvimos disso de algum lado, não sei, que existem muitos lugares que fazem milagres, mas será que é mesmo de Deus? Temos de provar através da Bíblia se está certamente de acordo com a Bíblia, porque a Bíblia ela nos mostra quais são verdadeiros e quais são os falsos. Por exemplo, temos no tempo de Moisés, foi ao faraó, aí ele trouxe aquele cajado, né? E do cajado ele virou uma serpente. Foi um milagre de Deus. Agora os adivinhos vierem, né? E também fizeram a mesma coisa. Só que aquilo não era verdadeiro.
não eram verdadeiras serpentes. A outra era. Por isso é que aquela serpente comeu as outras duas. Quando é de Deus, a gente vê sempre a diferença. E parece muito igual. Tem ensinamentos que levam pessoas a serem enganadas, como por exemplo, Satanás enganou Adão e Eva para poder receber, enfim, adoração. Da mesma maneira ele queria também a adoração de Jesus, mas Jesus respondeu com o quê? Com a palavra, né? E a gente precisa responder com a palavra, está escrito. Está escrito, né? Então, vamos ler o que está escrito também em Mateus 24, 24. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Tem falsos profetas que querem enganar até os escolhidos com milagres falsos, como a gente pode ver aqui, né? Na nossa igreja tem uma irmã que ela teve uma dor, né, no pé. E um irmão nosso, ele levou ela para um encontro de outras igrejas assim. E lá tinha alguém que voa para curar o pé, em nome de Jesus, e o pé foi curado. Só que sabemos que Satanás pode deixar você com uma doença, né? E se ele sabe que você tem contato com a pessoa, que ele pode utilizar, ele tenta tudo para levar a curar a pessoa, mas é uma cura falsa. Depois Satanás tira a doença que ele provocou e você pensa que foi de Deus que fez isso. Lá quando eu fui lá àquele lugar, aí também eu fui lá com eles, com onde é que foi curado o pé dessa moça. E interessante porque eles Satanás sabia que ia para aquele lugar. Eu fui lá, não é? Só que lá o que eles falarem não tinha nada a ver com a Bíblia. Nada a ver, né? E lá puseram-se à volta de uma pessoa assim, e aí uma pessoa via um pé, o outro via um braço, e sei lá o quê, e pensava que eles eram profetas, né? E eles davam ali interpretações, e eu pensei, onde é que está escrito na Bíblia? Tem nada a ver, né? E aí eles falaram que é tu profeta, pode ser que aquilo que ele diz que não pode acontecer. Eu disse, isso não pode ser, isso aí não está certo. Por causa deste estudo que eu estou aqui a fazer, eu sabia que não podia ser. E a gente ainda vamos ver porquê. Então, tem falsos profetas, mas se tem falsos, tem também um verdadeiro profeta. Com certeza. Porque a Bíblia fala, nos últimos dias, que iria ter pessoas que iam ter visões e que iam profetizar também. E no Novo Testamento, a gente também vê lá que teve duas filhas de um que chama-se Filipe Chacheu, que elas eram profetisas. Elas iam profetizar. Aí falam, mas mulheres não profetizam. Profetiza sim. Tinha lá Débora no Antigo Testamento, tinha Uda e tinha várias pessoas também ali. E no Novo Testamento também tinha aquelas duas filhas. Bem, mas somente a Bíblia nos mostra como podemos reconhecer o verdadeiro profeta, né? Porque a gente tem que ver que até Jesus tinha que ser aprovado na Bíblia. Como é que a gente ia saber se era o Messias ou não? Estava escrito na Bíblia, no Antigo Testamento. Já estava lá escrito tudo dele. Então tinha que combinar com aquilo que ele ia fazer e isso. Aí a gente consegue analisar, não é? Bem, muitas pessoas acreditam em tudo que se diz. Alguns dizem onde fala de Deus. Para mim está bem. Mas isso não é bem assim. Porque a gente tem que ver o que é que está escrito. Por quê? Satanás ele usou a Bíblia para enganar até Jesus, para receber a adoração de Jesus. Ele usou a Bíblia, né? Jesus falou que a Bíblia está escrito, aí Satanás disse, está escrito, né? E Jesus disse, mas está também escrito.
A gente tem que saber certamente o que é que a gente vamos falar e o que é que a gente vamos ver, como é que a gente testa. Porque para um profeta tem que ter testes. E os testes têm características, né, da Bíblia. Vamos analisar. Bem, sabemos que não existe, por exemplo, uma nota de R$8, né? Isso não existe. Mas existem notas falsas e notas verdadeiras. Para diferenciar entre a verdadeira e a falsa, é preciso reconhecer todos os detalhes que estão numa nota, né? Ou numa moeda, não é? Tem muitos detalhes. Isso é bom, né? Uma boa comparação, né? Pode-se ver as coisitas pequenas, né? Que é importante. Então, se existe uma falsa nota, existe também uma verdadeira. Está claro. Da mesma maneira, também existe um verdadeiro profeta. Se existe um falso, já no Antigo Testamento era assim. Havia falsos e verdadeiros profetas. Mas muitos dizem assim, não existiu mais profeta depois de Jesus. Mas o que diz a Bíblia, não é? Está escrito em Atos 2, verso 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2:17. E outra coisa, a gente, se não tivesse depois de Jesus ninguém que profetizava, como é que a gente tinha o Apocalipse? Como é que a gente tinha o Novo Testamento completo? Porque isso não existia no tempo de Jesus. Os profetas, os apóstolos é que escreveram de Jesus. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a gente não pode falar assim, né? Porque se fosse assim, então a gente tinha que cancelar o Novo Testamento completo. Temos que ver que isso foi tudo inspirado pelo Espírito Santo, né? E Deus, Ele pode escolher um verdadeiro profeta também para este tempo, se Ele quiser. Nem todos que recebem um sonho ou assim são logo profetas. Isso não é assim. Tem características certas e a gente tem que ver isso através da Bíblia. Vamos ver uma das características. Em 1 Tessalonicenses 5. Não atrapalhem a ação do Espírito, não despreceis as profecias, examinai tudo, retendo o bem. Tem que examinar tudo, né? Para não desprezar as profecias, que aqui diz, para não desprezas a profecia. Então, quem vai reconhecer um verdadeiro profeta deve seguir a tudo o que o profeta diz. Mas se ele for falso, então não vai seguir. Mas temos que testar através da Bíblia. E aí, se você encontrar um profeta, agarra-te a ele. Agarra-te a ele, porque a Bíblia ela fala para a gente ouvir aquilo que os profetas dizem. 2 Pedro 1:21 diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falarem inspirados pelo Espírito Santo. Cada uma pessoa da Bíblia ali que escreveu a palavra de Deus foi inspirado pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem profetas, não era a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é só através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existe palavra de Deus. Por isso a gente precisa de orar antes e pedir pelo Espírito Santo para que Ele nos guie em toda a verdade, para que a gente entenda a sua palavra e que a gente possa diferenciar entre verdadeiro e falso. E outra coisa, quando o profeta fala, não é o profeta que fala. Então as palavras que é do profeta, né? Mas em verdade, fala Deus. É Deus que está usando essa pessoa. Ela é um servo. Um profeta é só um servo. Ele é só usado por Deus. Ele não é uma pessoa mais santa. Ele pode pecar, mas quando ele está a escrever,
Aquilo que ele está a escrever é a verdade de Deus. Aquilo que ele viu nas visões é a verdade de Deus. Ele até pode ter entendido errado, por exemplo. Por exemplo, Deus dá uma visão de uma coisa. Aí ele entendeu essa parte. Mais tarde, Deus mostra outra visão. Aí dá mais luz, se calhar, sobre aquilo que ele até podia ter entendido errado. Um pouco. Mas não é aquilo que ele vai escrever as coisas erradas. Mas se for, ele vai falar uma parte, depois Deus mostra outra parte. E aí tudo se junta, muito bom e bonito, né? A gente também viu que na Bíblia tem erros de pessoas, por exemplo, de Pedro, que ele devia seguir a verdade de Deus, mas ele fez erros. Aí Paulo, ele consertou e disse: não, tu estás a fazer um erro, a gente deve comer com os gentios, né? Deus já te mostrou, por que é que tu estás a fazer o erro? Então, aquilo que está escrito é verdade, né? Mas a gente deve aprender dos erros das pessoas e das coisas que são boas. Por exemplo, também tem na Bíblia, por exemplo, tem pessoas que andavam bêbados, né? Mas isso não é o que Deus disse para eles andarem bêbados. Eles é que fizeram os erros, até os profetas, né? Até profetas que podiam ter feito esses erros, né? Mas aquilo que eles falarem é verdade. Isso é muito importante entender. E outra coisa, quem reclama contra um profeta não está a reclamar contra o profeta, está a reclamar contra Deus, porque é a palavra de Deus. Vamos ver um exemplo que pode acontecer, por exemplo. Números 12, verso 1. E falarem Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, com quem casará porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação, e serem eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. E disse, ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve, e olhou para Miriam, e eis que estava leprosa. Miriam falou contra o profeta de Deus, falou contra Moisés. Ela também era profeta, mas não era profeta como ele. Ele era o profeta de Deus, que falava com Deus, palavra por palavra. Ela era, em certas aspas, também profeta, que ela também recebia visões e essas coisas assim. Mas não era a mesma coisa com Moisés. Aí tem uma diferença pequena, né? Mas Miriam, ela teve 7 dias leprosa porque duvidou de Moisés ser um profeta verdadeiro. Então temos que ter muito cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente duvida e a gente tem que ver se é verdadeiro ou não. Então, o dom do Espírito da profecia também é dado à igreja verdadeira nos últimos dias. Em Apocalipse 12 sabemos que diz, e o dragão irou-se contra a mulher. Bem, quem é o dragão? Em Apocalipse 12. Em Apocalipse 12, você ler antes, que aqui está aqui a falar de Apocalipse 12, 17, né? E aqui fala o dragão, que é Satanás, a serpente, né? A serpente que é Satanás, né? A antiga serpente, assim. Fala uns versos antes, em Apocalipse 12. E é contra a mulher. E o que é mulher?
Jesus é o nosso esposo. E a igreja é a mulher. Porque tem aqui mulher em Apocalipse, ela tem mulher aqui que é uma mulher pura, que está a ser, veio desde o tempo de Jesus, essa mulher. São as pessoas que seguirem os caminhos de Cristo, né? E aí está a falar, depois dos, aqui está a falar um momento, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, dessa igreja, a semente dessa igreja. Então, os que seguem os caminhos dessa igreja, os que guardem os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Que guardam os mandamentos, todos os mandamentos. A Bíblia fala que se você tropeça num, você quebra todos. Então, mas isso dos mandamentos pode falar noutra vez, que eu posso explicar, porque a gente na Bíblia pode provar quais são os mandamentos que o Novo Testamento diz, não é? Se a gente for ler em Tiago, por exemplo, aí ele explica 2 mandamentos, não é? E está a falar 2 dos 10, né? E ele depois diz que através desses mandamentos, quando se quebra um, quebra-se o outro, né? Então, isso é muito importante entender. Aqui fala que tem o testemunho de Jesus Cristo. O que é o testemunho? Se vamos ler em Apocalipse 19:10, temos a resposta. E o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, aquela igreja que está aqui a falar em Apocalipse 12, que é uma igreja que guarda os mandamentos de Deus, que é os restantes, né, o remanescente da sua semente, né? Essa igreja que está aqui a falar guarda todos os mandamentos e tem o espírito da profecia no seu meio. Isso é muito importante entender. Agora vão dizer, mas isso, como é que é isso? Como é que tem só uma igreja? Não, momento, calma. Tem uma igreja que segue esses princípios, né? Tem várias igrejas, né? E tem toda a igreja, Deus tem pessoas sinceras, né? Mas cada um tem uma luz. Agora, quem segue toda a luz quer dizer, a luz de todos os ensinamentos, aí está a falar desta igreja aqui, que é também fiel a todos os mandamentos, né? Tem o espírito da profecia. Para quê? Para entender todas as verdades, não é? Porque muitas pessoas entendem a Bíblia de uma certa maneira, mas Deus, Ele nos mostra. Jesus, através de Jesus, Ele mostrou, por exemplo, através dos profetas, Ele mostrou sempre outra vez, e através dos juízes, Ele mostrou sempre outra vez, porque havia sempre um engano. Eles iam fazer coisas que Deus não tinha dito. E assim, por isso que Deus mandou sempre profeta para não ser enganado. E para mostrar aquilo que a Bíblia já dizia, né? Para ensinar mais profundo. Mas é assim que uma pessoa escolhe caminhos diferentes, tem caminhos diferentes, e Deus, Ele vê aquilo que está no coração. Eu era católico, e eu pensava que isso era certo, né? Tem muitos católicos fiéis, verdadeiros, né? Que seguem aquilo que eles creem. Mas tantas coisas tem na Bíblia que elas não combinam com aquilo que muitas coisas que é ensinado na Igreja Católica. Por isso, depois eu escolhi seguir uma outra igreja que segue este caminho, que tem guarda todos os mandamentos e tem o testemunho de Jesus Cristo, que é o espírito da profecia. Bem, e uma parte que é muito rejeitada dos mandamentos é o sábado. Mas o sábado foi abolido e tal. Gente, eu já estudei sobre isso tantas vezes. Eu já sei todos os argumentos que é falado contra o sábado. É preciso estudar certamente isso. Porque a gente tem que estudar aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia fala de sábados, né? Que elas têm como é que se diz em português? Que é uma sombra daquilo que de Jesus, né? E aí não está a falar do sábado, o sétimo dia.
Está a falar não. Aí está a falar dos sábados semanais, né? Sábados semanais que não têm a ver com o sétimo dia. Os sábados semanais, eles têm a ver com os sacrifícios também, né? Pode ser uma quinta-feira, né? O sábado ele significa descanso. Mas o sétimo dia, ele foi dado no princípio. Esse sábado, o sétimo dia, que a gente deve guardar. Nunca ele foi mudado. Foi mudado, se calhar, sim, mas não por Deus. Jesus nunca disse para a gente guardar o primeiro dia da semana, quando ele ressuscitou. Esse dia é importante, mas ele nunca falou isso. Ele falou que a gente ia morrer e ressuscitar no batismo. E isso é que é o símbolo. Se fosse caso de guardar outro dia, era a sexta-feira. Jesus morreu na cruz na sexta-feira. Né? Se ele morreu na sexta-feira, esse dia é mais importante. Porque aí é que ele venceu na cruz. Só que a gente pensa que é só importante que ele ressuscitou. Claro, isso é uma maravilha. Jesus ressuscitou. Ele venceu aí de novo. Venceu a morte. Né? Isso é o incrível, né? Ele venceu a morte por dentro, né? Maravilha. Mas ele descansou no sábado. E ressuscitou no primeiro dia da semana. Se a gente for ler, estudar toda a Bíblia, assim, as coisas que a gente vê no Antigo Testamento, dos dias que eles guardavam, a gente vê certamente que isso tinha que se cumprir num domingo, no primeiro dia da semana, que ele ia ressuscitar, né? E também que ele tinha que morrer numa sexta-feira. Essas coisas está tudo a gente vê, pode estudar no Antigo Testamento através das festas dos judeus, que elas cumprirem isso aí. E cumprirem muitas coisas aí, por exemplo, essas festas se cumprirem na Santa Ceia, por exemplo, algumas coisas e assim. Então, o sábado, ele não tinha nada a ver com isso, porque isso era tudo, estava tudo... esses sábados, que eram as festas, não é? Eles faziam tudo parte do sacrifício. Mas o sábado, o sétimo dia, ele foi dado antes do pecado. E se não tinha pecado, para que a gente precisava de sacrifício? Aí está a prova. Aí está a prova que o sábado não tem nada a ver com isso. Não está unido aos sacrifícios, né? Então, e só assim um ao lado, porque hoje não vou falar sobre o sábado, vamos falar sobre os profetas, né? Os profetas de Deus. E então, eu escolhi ser adventista do sétimo dia, porque nesta igreja tem uma bênção incrível que eu até agora eu vi, né? Porque muitas pessoas, até adventistas, não entendem bem onde é que eles estão e que mensagem que eles têm, né? Não é que eles são pessoas melhores, isso não. Ninguém é melhor que o outro. Isso não existe. Porque Jesus ele fala que a gente deve achar o nosso próximo mais alto que nós. Então isso não existe. Mas tem uma coisa que é verdade. A mim importa só a verdade. E existem muitos que dizem que seguem a verdade, mas a verdadeira igreja é aquela que tem o dom da profecia e guarda todos os mandamentos. Isso é muito importante, porque muitas pessoas também guardam o sábado em outras igrejas. Mas se não combinar as duas coisas, né, então não dá. E tem que combinar com todo o ensinamento da Bíblia, desta palavra aqui. Sem a Bíblia, não dá. Porque às vezes pega um ou dois textos de uma maneira, mas se você ver o contexto completo, é diferente. Bem, existem 12 textos bíblicos para revelar o verdadeiro profeta. E deixa-nos falar de uma menina chamada Ellen Gold Harmon, nascida em 1827. E fazemos estes 12 testes. Vamos ver. Em 1844, à volta disso, ela tinha 17 anos e estava orando junto com outros jovens. Estavam a pedir sabedoria e enquanto ela estava orando,
ela recebeu uma visão. Ela recebeu uma visão. Na visão ela viu o povo adventista. E ela tinha nessa visão, estava a ver que o povo adventista ia o caminho à Nova Jerusalém. De cada lado do caminho tinha um abismo para o mundo escuro. Jesus próprio estava em frente do povo, né? E enquanto o povo não desviasse, os olhos de Jesus brilhavam. Era a luz para o seu caminho. Mas se alguém se desviasse da luz, caíram na escuridão e caíram no abismo do mundo escuro. Bem, o significado espiritual está claro. Mas isso ainda não prova que Ellen White era uma profeta de Deus, né? Muitos podem ter visões, mas isso não quer dizer nada. Bem, naquele tempo, em 1844, eles estavam estudando a Bíblia. A Bíblia própria, ela profetiza isso. Profetiza em Daniel, né? Fala sobre isso, que isso ia acontecer. E até Apocalipse fala um pouco dessas partes, que até houve um engano em 1844 e tudo. E muitos tinham estudado a Bíblia e até estavam à espera que Jesus voltasse. Olha, imagina, as pessoas pensar que Jesus voltasse, tinha uma data e sei lá o quê. Mas isso foi um engano, não é? Porque eles estavam a estudar umas profecias que tem na Bíblia, né? Mas essas profecias aí não estavam a falar que Jesus ia voltar. Só que eles pensavam que era assim. A gente também sabe que, por exemplo, os discípulos de Jesus, eles também pensavam que Jesus ia fazer outra coisa. Não entenderem que Jesus ia morrer na cruz. Né? Naquele tempo não estava a entender. Mas depois foram entender. E assim foi aí também. Aí eles estavam a estudar uma coisa e muitas coisas foram reveladas, muitas coisas foram estudadas. E a Bíblia fala que ia ser estudado a Bíblia, que muitos iam entender e tal. E depois tinha que profetizar de novo, tinha que estudar de novo, como quem diz, também a Bíblia, e levar a mensagem que Deus estava a reconstruir tudo que Satanás tinha destruído desde da primeira igreja, dos apóstolos e tal. A verdade de Deus perdeu muita luz. Vieram ensinamentos diferentes e coisas misturadas assim. E os ensinamentos da Bíblia foram muito esquecidos. Mas Deus usou várias igrejas para reconstruir essas verdades todas. Por exemplo, o batismo deve ser, você deve ser uma pessoa que decida batizar. Uma criança, ela não pode ser batizada, porque uma criança não vai conseguir morrer o seu velho caminho, porque como é que pode morrer pelo pecado se a criança ainda nem sabe o que é pecado, né? Então só uma pessoa adulta que pode assim morrer pelo pecado, e a Bíblia ela mostra isso claramente. Isso é uma das partes, né? Muitos outros ensinamentos, né? E então houve os baptistas que, por exemplo, eles tinham esses ensinamentos que eram certos, mas tinha outros ensinamentos que não estavam certos, né? Então assim, né? E aí aquele povo ele estava estudando e foi pegando um ensinamento verdadeiro ali, um ensinamento verdadeiro ali, outro ensinamento verdadeiro ali, e aí houve um ensinamento que tem um fundamento em cima da Bíblia, e até hoje ainda está a ser estudado. O fundamento tem que ser a Bíblia, porque Jesus é a palavra. Jesus é o nosso fundamento. Então, todo profeta também tinha falar essa verdade. Então, essa menina, de 17 anos, ela nasceu nessa época, né? E começou a ter a sua primeira visão, que viu que aquele povo, que era o povo do Advento, né? O povo do Advento, que era o povo que estava à espera que Jesus voltasse, e eles depois começaram a entender, só depois desse engano, porque antes, se Ellen White tinha recebido antes visões, então ela não podia ser uma verdadeira profeta, porque aí ela tinha se enganado, né? Que era à volta de Jesus ali, mas isso ela nunca falou. Isso, ela só recebeu depois as suas visões, depois dessa época. Aí Deus mostrou a ela. Mas não só a ela. Mostrou primeiro às outras pessoas, depois mostrou a ela.
né? Mostrou a ela mais profundo o engano e o que foi verdadeiramente. Mas eles tinham primeiro estudado através da Bíblia, para não dizer que era através dela os nossos ensinamentos, porque os nossos ensinamentos são todos da Bíblia. Isso aqui é incrível. Mas Ellen White, ela confirma, é uma confirmação daquilo que Deus revelou na sua palavra. Isso é muito bom, é uma bênção. Porque esta mulher aquilo que ela escreveu, ela escreveu sobre educação, ela escreveu sobre o seu lar cristão, ela escreveu sobre escreveu tanto livro que eu já nem sei tudo, né? Ela escreveu sobre alimentação, ela escreveu sobre mente, caráter, até um livro que chama-se Mente, Caráter, Personalidade, que é incrível. Ela escreveu coisas que só muito depois as pessoas descobrirem essas coisas, né? E muitas coisas até hoje muitas pessoas nem entendem, mas quem lê as suas escrituras então são usadas por médicos que nem são adventistas, que nem são nem cristãos, mas são usados, né? E tem cura para a sua saúde. É incrível mesmo. E então essa mulher, que tinha 17 anos naquele tempo, não tinha escola. Ela não tinha escola nenhuma. Ela levou uma pedra na cabeça, não é? Que ela não podia mais ir para a escola. E Deus usou uma mulher fraca. Uma mulher fraca, porque Deus é forte naquilo que é fraco. Por que Deus prometeu isso? Para ver que essa mulher não podia saber essas coisas se não for por Deus. A gente vai ver mais coisas aqui. Isso é só uma coisa, um pouco daquilo, né? Bem, Ellen Arman casou com James White na idade de 18 anos. Depois ela foi reconhecida como Ellen G. White. De 1844 até 1915, ela recebeu mais de 2.000 visões e escreveu mais de 50 livros. Uma mulher sem estudo e sem escola. E as escrituras de Ellen G. White guiam a Igreja Adventista até hoje. Eu sou um guia, mas não a nossa igreja, os fundamentos, os nossos ensinamentos não são de Ellen White. Cuidado. Isso foi estudado através da Bíblia. Muito importante. Só que as escrituras dela, elas ajudem a ter uma luz mais profunda daquilo que a gente já conhece. Bem, e por isso ela é chamada uma pequena luz que resplandece para a grande luz, para a Bíblia. Ela é só uma pequena luz, né? Vocês sabem que uma grande luz, né, às vezes só se consegue ver melhor quando uma pequena luz está a guiar para lá. E assim é as escrituras de Ellen White. Essa pequena luz, ela está a guiar para lá para depois entender mais fácil aquilo que a Bíblia está a dizer, né? Porque, e ver os enganos que às vezes tem. Mais interessante que eu vi é que às vezes parece que a Bíblia está-se a contradizer, né? Tem certas partes. Aí você vai ler as escrituras de Ellen White, aí você vê um texto e outro texto numa explicação, e depois vê-se que não está-se a contradizer, mas está ali a mostrar de duas partes a mesma coisa. Mas, em verdade, parece na Bíblia que está-se a contradizer um texto de Marcos com um texto de Mateus, por exemplo. Mas não é assim. Se a gente ver que aquilo são só tempos diferentes, né, de um espaço, né, uma coisa atrás da outra, é incrível. E isso eu vejo tantas vezes nas escrituras dela. E então agora vamos ver que Ellen White cumpre todos os 12 testes proféticos. Em outras igrejas, nem 3 ou 4 destes testes conseguirem cumprir. Aí nem se fala de 12, né? 12 testes.
primeiro teste. Deuteronômio 18. Mas vocês vão ficar pensando assim: como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é a mensagem de Deus, o Senhor? Fiquem sabendo que se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que dizer não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido e vocês não precisam ter medo dele. Tudo que o profeta diz tem de acontecer como ele disse, né? Tem que vir como ele diz. Agora temos que ver o contexto daquilo que o profeta disse, né? E muitas vezes eles pegam aí as escrituras de Ellen White e dizem: olha, ela falou aquilo, mas não viram o contexto. E o contexto, às vezes, ela diz o que podia ter acontecido. Ela normal diz o que acontece e coisas que acontecerem mesmo. Mas às vezes ela diz que podia ter acontecido no tempo dela, né? Por exemplo, ela fala que se o povo tinha ficado no amor de Deus, né? Se tinha levado a mensagem toda, Jesus podia ter voltado na época dela, né? Mas como não foi assim, não aconteceu. E ela dá um exemplo, por exemplo, que o povo de Israel também, ele podia ter estado antes também no Canaã, mas não foi. Tiveram que andar 40 anos à volta do deserto, né? E assim se prolongou aquilo, né? Os filhos deles, os descendentes deles, é que receberem depois o Canaã, não é? Chegaram lá através de Josué. E assim a gente tem que ler as escrituras, né? Também, como a Bíblia, também temos que ler assim. Porque às vezes assim as pessoas que acham que aquilo e têm dúvida, não vão testar verdadeiramente. E eu testei sempre outra vez, porque eu também não vou confiar em alguma coisa, né? Pronto, vamos seguir o segundo teste. Primeiro teste, tudo que o profeta diz tem que ser verdadeiro. Se for aquilo que ele está a dizer, por exemplo, que está escrevendo, essas coisas. Porque houve coisas que Ellen White, como pecadora, né, fez errado, né? Só que pecado já é uma coisa. Agora, aquilo que ela diz, né? Se ela diz que Deus disse isso para ela, por exemplo, ou se tem uma visão, isso tem que ser verdadeiro. Essas coisas têm que ser completamente verdadeiras, né? A gente tem que diferenciar, porque Moisés também ele fez coisas que não estava certo, né? Tem que diferenciar entre pecador, né, ou mensagem. A mensagem é outra coisa. Teste número 2. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então, um profeta recebe então duas coisas: sonhos e visões. É isso que Ellen White teve tantas vezes. Ela teve tantas visões, como já falamos, e sonhos. Teste número 3. Números 24:4. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. De novo, em verso 16, fala, também, Números 24:16, fala aquele que ouviu as palavras de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, e o que viu a visão de Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Isso demonstra que o profeta pode ter uma visão, por exemplo, de olhos abertos, quando tem a visão. Isso é muito interessante. Por quê? Porque isso aconteceu com Ellen White. Pessoas, por exemplo, elas tentavam descontrolar Ellen White com gestos, através de mãos à frente dos olhos, ou assim, coisas, né? Até queriam assustar Ellen White, paravam a mão fechada, perto do rosto dela, assim, como que querer dar um soco, assim, né? E nada, a mulher não reagiu. A mulher tinha os olhos abertos, né? Tinha os olhos abertos quando ela estava em visão. E é isso aqui como esse teste número 3, número 24. Ela não sabia o que estava acontecendo, se a pessoa dava um murro ou não, porque ela estava em visão. Então ela não podia ver. Mas aí muitas pessoas podem dizer, mas isso pode ser do inimigo. Mas
Mas não é bem assim, porque a gente tem que ver todos os testes. Se for só um teste, é uma coisa, mas são vários testes. E tem que se ver o que ela escreveu, que é uma bênção, e tem que se ver que aquilo que ela escreveu está de acordo com a Bíblia. Senão era diferente, aí eu tinha cuidado. Se for só um teste, é uma coisa, mas são vários testes. Agora vem o teste número 4. Número 4. Daniel 10, 17. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fogo ficou em mim. Nem fogo. Então o verdadeiro profeta não tem fogo enquanto está numa visão. E me diga uma coisa. Quem é que é o Senhor do fogo? Deus. Satanás, ele não tem poder para tirar o fogo e deixar a pessoa vivendo. Isso é impossível. Isso não funciona. Isso só pode ter. Isso é um milagre de Deus. A pessoa não tem respiração e está viva. E está ali. E então, alguns não acreditavam. Então, Ellen White também foi testada aí. Utilizavam um espelho para ver se tinha um fogo, por exemplo, ou colocavam a mão debaixo do nariz, mas não tinha fogo. Um doutor disse que Ellen White estava hipnotizada, tinha só hipnotizada própria, né? Ele disse, quando ela uma vez ter uma visão, e se eu estiver lá, eu vou tirar ela da hipnose. Mas Deus demonstrou que Ellen White era sua serva, porque hipnose, primeiro, que hipnose você não fica sem fogo. Isso não está certo. Mas olha aqui. Um dia ela teve uma visão quando esse doutor estava lá. Agora era a chance dele tirar ela da hipnose. Como ele tinha afirmado, né? Eu vou lá tirar ela da hipnose, né? Mas rápido o homem saiu correndo da sala, ainda seguraram nele e disseram, onde você vai? Ele disse, todo chocado, meu Deus, ela não está respirando. Não está respirando. Claro que ele ficou assim, porque isso não podia ter sido hipnose. Hipnose não tira a pessoa da respiração. Satanás não tem poder para fazer isso. Para tirar a respiração, o Senhor do Fogo é Deus. Mas a gente já falou. Teste número 5, Daniel 10. Verso 18, e aqui diz, e aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. Um profeta pode estar fraco antes de uma visão, mas não na visão Deus pode dar forças sobrenatural. Mais uma vez, e aquele que tinha a aparência de homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. Então, a gente tinha visto antes, já em Daniel 10, a gente tinha lido antes, tínhamos lido aqui, depois, já não sei bem agora. Mas antes do verso 18, ele depois tocou-me outra vez, né, e fortaleceu-me. O Daniel estava fraco e Deus fortaleceu, é isso mesmo. Então o profeta pode estar fraco antes de uma visão, mas na visão Deus pode dar forças sobrenaturais, é isso mesmo. E uma visão, Ellen White segurava uma Bíblia. Esta Bíblia aqui, eu também posso segurar. Posso segurar até 5 minutos, se calhar. Acho que depois de 5 minutos já estou cansado, até com esta Bíblia normal. Mas a Bíblia que Ellen White ela segurou, ela tinha 8 quilos. Sabe o que é 8 quilos? Quilos é bastante. Vocês sabem aqueles pesos de 10 quilos? 8 quilos eu nem consigo, nem 2 minutos segurar. Mas Ellen White ela segurou 30 minutos. Com o braço estendido ainda por cima. Gente com o braço estendido, eu depois de 1 minuto já estou fraco, depois com 8 quilos. E vocês têm que saber uma coisa, Ellen White ainda por cima era uma mulher frágil de 45 quilos. E o homem mais forte do mundo, o Mr. Universo, segurou essa Bíblia 4 minutos. A pessoa mais forte do mundo. A mesma Bíblia. Então, tudo isso que estamos a ouvir aqui está tudo documentado. Por isso eu não é qualquer coisa que eu estou aqui a falar só, não é? Teste número 6.
Gente, só estes cinco partes para mim já me tinha convencido. Mas agora aqui ainda vem mais. Texto número 6. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele quem o Senhor, na verdade, enviou. Um verdadeiro profeta, então, nunca vai mentir sobre a mensagem de paz. O que o profeta diz vai se cumprir. Né? Texto número 7. Segundo Pedro 1. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia de Escritura é de particular interpretação. Um profeta, então, não pode interpretar ideia própria. Isso é importante. E a interpretação tem a estar em harmonia com todas as profecias que já se revelaram na palavra de Deus. Não pode contradizer a palavra. Isso é importante. Nova luz que vocês recebem não pode contradizer a luz que já foi dada. Por isso, quando Jesus veio, ele foi testado na Bíblia do Antigo Testamento. Né? E vocês veem que no Novo Testamento tem tantas coisas que Jesus falou do Antigo Testamento, sempre outra vez. E você vê também o Apocalipse, quase todos os textos, ou tantos textos são do Velho Testamento. Isso é incrível. Isso é incrível mesmo. Mas se você estudar a Bíblia, você vai entender o que é verdade e o que não é verdade. Segundo Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Este é o texto número 8, desculpem. Segundo Pedro 1:21. Nunca foi produzido por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falarem inspirados pelo Espírito Santo. Então, o verdadeiro profeta não vai falar em próprio nome. Ele vai ser guiado pelo Espírito e confirmar os frutos do Espírito Santo. Né? Ellen White nunca falou que ela até um texto, olha aqui, que Ellen White fala. Ellen White, meu Salvador declarou-me ser eu sua mensageira. Quem é que é o Salvador? Jesus. Teu trabalho instruiu-me ele, é levar minha palavra. Coisas estranhas surgirão. Em tua mocidade te separarei para levar a mensagens aos geranos, levar a palavra ante os incrédulos. E pela pena e pela voz reprovar pela palavra ações que não são direitas. Exorta pela palavra. Exportei minha palavra. E ela não será como língua estranha. Na verdadeira eloquência da simplicidade, pela voz e pela pena, as mensagens que dou serão ouvidas, vindas de uma pessoa que nunca aprendeu nas escolas. Jesus já falou para ela, não? Meu espírito e meu poder serão contigo. Isso foi o que Deus prometeu a ela. Não tenhas medo de homem, pois meu escudo te protegerá. Não és tu que falas, é o Senhor. Não és tu que falas, é o Senhor. Que dá as mensagens de advertência e reprovação. Nunca te desvias da verdade, sob quaisquer circunstâncias. Comunica a luz que eu te der. As mensagens para este livro, para estes últimos dias, serão escritos em livros e ficam imortalizadas, para testificar contra os que uma vez se regozijarem na luz, mas que forem levados a abandoná-la por causa das sedutoras influências do mal. Porque não tenho eu reivindicado ser profetisa, fala Ellen White. Por quê? Porque nestes dias, muitos que ousadamente pretendem ser profetas são o próprio da causa de Cristo. E porque o meu trabalho inclui muito mais do que a palavra profeta significa. Ao ser-me esta obra dada no princípio, olha aqui, ela foi dada, não é que ela queria. Roguei ao Senhor que pusesse a responsabilidade sobre outra pessoa. Ela não queria ter essa responsabilidade. A obra ao Senhor que pusesse a responsabilidade sobre outra pessoa.
assim, a obra era tão grande e vasta e profunda que eu temia não a poder realizar. Mas por seu Santo Espírito, o Senhor tem me habilitado e efetuar a obra que me deu a fazer. Então, é Deus que deu uma obra a fazer. Deus é que dá a obra a fazer um profeta. E ele nunca vai ser que ele é profeta. Ela falava sempre que ela era mensageira de Deus. Mas um profeta, ele nunca se chama de profeta próprio. Texto número 9. Em 1 Coríntios 14. Mas o profeta que fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Edificação, exortação e consolação. Então o profeta vai dar instruções à igreja para edificação, para exortação e consolação. Podemos encontrar todas estas instruções nas Escrituras Sagradas? Claro. Texto número 10, Isaías 8. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiem e murmurem, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Deus demonstra a diferença entre o verdadeiro e o falso profeta, entre a luz e as trevas. A lei e o testemunho, fala aqui. A lei, qual a lei? Os 10 mandamentos. E o testemunho, qual é o testemunho? A profecia. Toda a escritura de Deus, toda a escritura de Deus, todos os profetas dão testemunho de Jesus. Ele falou próprio que os profetas deram testemunho de Jesus. E assim também Ellen White dá testemunho de Jesus. Se vocês forem ler as suas escrituras, vocês vão ver que é a verdade que ela está a falar. É preciso ver aquilo que está escrito na Bíblia e o que está escrito nas escrituras dela, se são a verdade. Se então assim não disserem a lei e as profecias, então não existe luz nesse profeta. Não existe luz. Ele tem que seguir todos os mandamentos. Isso não sou eu que digo, né? É o que Deus diz aqui, em Isaías 8, 20. Então o profeta tem que também guardar o sábado. Está claro, se guarda todos os mandamentos, tem que guardar o sábado. Tem que chamar a guarda do sábado. É clara? Sim. Diga sim. Amém. Porque o sábado é o sábado do Senhor. Ele foi dado, instruído desde o princípio. Olha aqui em Apocalipse 14. Apocalipse 14 é tão claro, povo, tão claro. Em verso 6. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentem sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. Pois é chegada a hora do seu juízo, e adorei aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Primeiro, temei a Deus e dai-lhe glória. Isso também existe no Antigo Testamento. Temei a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso é uma coisa clara. E depois lá fala também do seu juízo, no mesmo lugar. E é interessante também que aqui fala, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso só tem num mandamento, que é o 4º mandamento, o sábado, que diz para adorar a Deus no 7º dia, no sábado, porque Ele fez o céu, terra e mar. Isso é uma adoração ao Criador. E quem não fazer isso, aí em Apocalipse depois fala que vai adorar outro. Vai adorar o outro, né? E isso é muito importante entender, né? É muito importante entender. Quem estudar a Bíblia, ele vai entender isso, né? Deus deu o sábado desde o princípio. Em Gênesis, aqui, 2:1.
Assim, pois, forem acabados os céus e a terra e o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizerá, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizerá. Deus não precisava descansar, mas ele queria ter tempo com as suas criaturas que ele tinha feito no 6º dia. No 6º dia, ele terminou toda a sua obra e no 7º dia descansou. Jesus morreu no 6º dia e no 7º dia descansou. No 6º dia ele terminou toda a sua obra, como terminou ao princípio, no 6º dia também toda a sua obra, e no 7º dia descansou. Isso é incrível. Isso é incrível mesmo. Esse sábado é um sinal entre Deus e seu povo. Por isso, nos mandamentos fala, lembra-te do dia de sábado, não esquece. Eles esquecerem-se do dia de sábado. E Abraão, ele guardava os mandamentos todos os mandamentos, né? Estatutos, mandamentos, todas as coisas. Fala lá tudo, né? E ele tinha estes mandamentos no coração. Só que o povo perdeu disso do coração. Por isso, lembra-te do sábado, esqueceste, já não tens no teu coração. 6 dias trabalharás e farás toda a obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, não dos judeus, é do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem tu, nem a tua filha, nem a pessoa que vai para a tua casa, não vais deixar fazer o trabalho para ti. Claro, por que eu não vou deixar de trabalhar? Porque nesse dia é para a gente ter tempo com Deus. Eu estou a falar de trabalho, por exemplo, uma obra que eu ganho dinheiro, assim uma coisa, né? Eu não vou ali ajudar o meu vizinho com cortar relva ou assim uma coisa. Mas se ele precisar da minha ajuda para fazer o bem, eu devo fazer. Jesus disse para fazer o bem no sábado. Aí vou ajudar, vou fazer o bem. É para fazer o bem, é para trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus na igreja. Você vai lá, vai orar com as pessoas, vai ter tempo com as pessoas, vai lá para a natureza, pensar no Criador, não se esquecer. E todos os dias devemos estar no seu descanso. Todos os dias. Mas o sábado é para guardar. Os outros dias a gente tem que trabalhar, o nosso trabalho normal, mas devemos estar no descanso do Senhor na mesma. No descanso do Espírito Santo. Deus deu 2 instituições ao princípio. Ele deu o casamento e o sábado. E nas duas coisas a gente deve ter paz e felicidade. Isso é muito importante. Bem, então, Deus mostrou Ellen White em uma visão o 4º mandamento. Iria ser rejeitado e esquecido de quase todo mundo. E por a profecia que foi dada a Ellen White, levantou-se um povo que quer honrar a Deus e guarda todos os mandamentos. Isso é importante, né? Porque não foi só ela que viu isso, mas ela confirmou. Porque os pioneiros da nossa igreja naquele tempo, que tinham estudado a Bíblia, como eu estava a falar, né? Aí conheceu o sábado, foi estudar o sábado, foi entender. E aí Ellen White, ainda para confirmar, ainda recebeu isso, para entender melhor aquilo que estava a acontecer. Deus confirmava sempre o seu povo. E você pode fazer parte desse povo. Você pode fazer parte desse povo, se você quiser. É igual que a igreja você está. Jesus falou que tem um rebanho, né? Mas que ele tem também, em outros lugares também, tem o seu povo. É igual aonde que esteja. Ele chama você para a sua verdade. Porque ele só tem uma verdade. E quando eu era católico, eu pedia a Deus uma coisa. A sua verdade e a verdadeira mulher. E Deus deu umas 2 coisas. Deu as 2 coisas, mas tão perfeito, tão perfeito. Se vocês conhecerem o meu testemunho, vocês vão dizer, isso é incrível. Isso é incrível. Isso é incrível. O que Deus fez comigo é incrível. E eu não pensava que era uma igreja assim, né? Eu tive muito cuidado, tive muita dúvida. Mas, bom, vamos ver o texto número 11. Amados, não
creias a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Isso é muito importante, ver se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne de Deus. E todo espírito que não todo espírito que confessa que Cristo vem em carne de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne de Deus, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Aí as pessoas, muitas vezes, lerem as escrituras de Ellen White e dizem aqui numa parte, olha, vê, aí Jesus disse que não é o Filho de Deus. Não é isso que Ellen White estava a falar ali. Não era isso que estava a falar ali. Ela só estava a dizer que ele não era só um filho como nós somos filhos, assim. Porque Jesus, ele é Deus eterno. A Bíblia explica isso muito bem. Ele é alfa e ômega. Querem ver? Olha aqui. Olha aqui. Em Apocalipse 1. Fala. Apocalipse 1 é bem claro sobre isso. Se vocês não acreditarem, aqui está. Momento. Apocalipse 1. Está aqui a partir do verso 18. E aquele que... Um momento. A partir da última parte do capítulo 1, verso 17. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Isso é as últimas palavras do verso 17. Não temas, eu sou o primeiro e o último. O alfa e o ômega, o primeiro e o último. Quem é que está aqui a falar? E aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é que vive e esteve morto? Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou. Então, Jesus Cristo é o alfa e o ômega. Amém? Então, a pessoa que tem que confessar isso, e Ellen White, ela confessa isso, certamente. Ela confessa que ele é o Filho de Deus tantas vezes. Só que ela não diz que ela é só um filho assim que não seja eterno. Ele é eterno, é feito eterno. Ele nasceu aqui como ser humano. Isso é um milagre. E fala em Filipenses sobre isso, né? Que eu não vou falar esse tema hoje, que hoje não estamos a falar desse tema, senão isso puxa tantos assuntos, né? Quando a gente fala assim uma coisa tão importante. Então, um verdadeiro profeta, então, vai sempre acreditar que Jesus veio como pessoa humana, viveu no mundo com as nossas fraquezas, que isso é importante, que a Bíblia fala disso, com as fraquezas da nossa carne. A Bíblia diz que ensina isso. Quem ensina isso diferente, e esse tem o espírito do anticristo. Importante. Com outras palavras, o verdadeiro profeta tem nos ensinado qual é a verdadeira interpretação de quem Cristo é e a verdadeira natureza de Cristo. E isso é o que Ellen White, ela teve a correta interpretação da natureza de Cristo. Ele veio a nossa natureza com as nossas fraquezas, mas mesmo assim não caiu em pecado. Isso é importante. Como ele venceu, nós também podemos vencer. Cada pecado pode ser vencido em nós, pela força do sangue do Cordeiro e do Espírito Santo. Ele é o nosso exemplo. Vamos ler em Hebreus 4. Hebreus 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Vamos ler também 1 Pedro 2, verso 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Esse texto demonstra que Cristo não é só nosso intercedor, mas ele também é o nosso exemplo. Na cruz ele morreu como intercedor. Mas a vida perfeita de Cristo é o nosso exemplo. Conseguem ver a diferença, né, entre só intercedor, mas também exemplo? Não existe pecado que Cristo não pode vencer em nós. Colossenses 1.
14 e 15. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, a qual a imagem é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a perfeita imagem de Deus, a imagem que Adão e Eva tinham antes do pecado. Continuamos em Colossenses 1, verso 24. Regozijou-me agora no que padece por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi dada, concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gêneros, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Se Cristo vive em nós, então Cristo não pecou. E Ele pode nos dar a vitória sobre cada pecado. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinado a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Está aqui a promessa. Isso é uma promessa. Não é porque você é bom ou eu não sou bom, nem você. Mas Cristo nos faz perfeito homem em Ele. E para isto tem também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Cristo em nós. O Cristo que não teve pecado neste mundo, em nós para sermos perfeitos, como Ele é perfeito. Aleluia. Toda a glória a Cristo, porque a gente não somos bons, mas Ele vai nos mudar aos poucos. A gente deixar fazer Ele isso. Texto número 12, Mateus 7, 15 a 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até os vestidos com ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Com outras palavras, o verdadeiro profeta ou pregador não vai estar a pedir só dinheiro de você para prosperidade ou outros luxos. Se isso que é pregado, algo não está certo. Isso é bem claro. Você pode utilizar todos os testes para todos os profetas verdadeiros e ver que todos eram fiéis a Deus. Mas aqui é claramente que os frutos que a gente vê das escrituras de Ellen White e tudo o que deu é uma maravilha. Isso não vem do maligno, não. Porque isso é algo tão santo, tão lindo, que isso só vem de Deus. Isso é claramente tão bom as coisas. Só as mensagens que eu vejo são incríveis. Vocês têm que ler próprio, para vocês entenderem. E diz em Malaquias 4, verso 5: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sabemos que João Batista anunciou a primeira vinda de Cristo, né? E que ele foi também confirmado como Elias, que já veio por Jesus, né? Mas também que Elias iria vir de novo no fim dos tempos, que fala aqui em Malaquias, no fim dos tempos. João anunciava a primeira vinda, né? João. E a segunda vinda, quem é que podia anunciar? Em Daniel nos mostra uma profecia quando devia começar ao fim dos tempos e o juízo de Deus depois de 2.300 noites e manhãs. É o juízo de Deus depois das 2.300 noites e manhãs. Iniciou o juízo em 1844. No mesmo tempo, Ellen White teve a sua primeira visão.
isso foi profetizado, né? Que aí tinha que vir um profeta, né? Porque era o fim do tempo que começou aí, né? O tempo que que ele ia anunciar a última mensagem, a mensagem dos 3 anjos que foi dada ao profeta de Deus para a sua igreja. A mensagem dos 3 anjos está em Apocalipse 14, né? São 3 anjos que estão ali a pregar uma mensagem de advertência, que fala sobre a marca da besta, fala sobre a verdadeira adoração, para adorar aquele que fez céu, mar e terra, que está lá a falar do juízo, para adorar a Deus e dar-lhe glória, né? E então, depois vem a mensagem de advertência por causa da marca da besta. Isso é muito importante entender e estudar. Por isso que, irmãos, temos a escutar bem o profeta de Deus, que nos mostra a vontade de Deus, né? Jesus nos queria mostrar sempre a vontade de Deus. Deus enviou todos os profetas para que o povo de Deus se convertesse. Também ele mandou Jesus, o seu próprio filho. E ao fim, o que eu creio, mandou Ellen White também. Mandou Ellen White, usada por Deus, enviada por Deus. E eu só digo uma coisa. Em 2 Crônica 20, verso 20 diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Então, gente, eu falei se calhar um pouco rápido, mas hoje é lá que vocês entenderem, porque esta mensagem para mim é uma maravilha. Ela tem tantos livros lindos, vocês têm que ler. Especialmente, vocês têm que ler o livro Desejados de Todas as Nações, o Desejado de Todas as Nações, que fala da vida de Jesus. Depois tem o livro que é O Grande Conflito. Esse livro, ao lado da Bíblia, é o livro mais importante que eu li na minha vida. Que ele fala tudo, desde a época de Jesus até a época do fim, até a volta de Jesus, o que vai acontecer, o que já aconteceu, né? E, gente, se vocês perderem ler isso, é muito triste, porque vocês iriam perder tanta coisa que vocês nunca entenderem até agora, que a Bíblia, ela revela muitas coisas, mas não é tão fácil como quando a gente lê esses livros. Eles nos ajudam a entender que a Bíblia já nos adverte de tantas coisas. Como vocês virem, tudo que eu falei aqui foi com a Bíblia. A Bíblia, sem a Bíblia, eu estudei primeiro isto, depois é que eu comecei a ler as escrituras dela, depois. E elas me ajudaram muito. E se vocês lerem sobre aquilo que ela fala sobre saúde, é incrível. Neste site tem uns vídeos, é em alemão, mas é do Jens Volta. Tem algumas pregações dele, ele fala sobre a saúde, tanta cura que já teve, e ele usa os métodos de Ellen White que ela nos adverte. É muito bom, e tem cura para quase toda a doença, que é incrível. Deus tem os seus profetas, mas tem cuidado com os falsos profetas. Temos de ter cuidado, mas aqui, para mim, eu já há 7 anos já estou a provar essa mulher, e tantas pessoas que já estudarem verdadeiramente, não só lerem umas partes para procurar erros ou coisas, que eu já vi isso tantas vezes. E quanto mais as pessoas procuram erros, quanto mais as respostas eu encontro, que eu acho incrível, e mais eu estou firme e forte aqui, que isto é a verdade de Deus para os últimos tempos, especialmente a mensagem dos 3 anjos, que a Bíblia, ela é certamente. Mas se vier algum profeta que seja verdadeiro, segurem ele e provem sempre. Podem estar a provar, provem aquilo que a Bíblia diz. Que Deus pode vocês abençoar e que vocês podem entender esta mensagem. E agora vou ainda fazer uma oração. Santo Deus, nosso Criador, muito obrigado porque tu nos mostraste estes testes especiais que um profeta ele tem que
passar por esses testes, para entender qual é a tua verdade, Senhor. Se é um verdadeiro profeta ou não. A Bíblia é bem clara, Senhor. Ela mostra-nos sempre outra vez. Até o teu Filho Jesus foi provado através das tuas escrituras, Senhor. E que a gente possa estudar, entender o teu Apocalipse, entender o Daniel, entender toda a Bíblia, entender o teu caráter, entender que Jesus morreu por nós e que, porque Ele morreu por nós, que a gente quer guardar todos os teus mandamentos, ser fiel a Ti, Senhor. E quando a gente quebrar a gente te confessa e Tu nos limpas de todo o pecado, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Porque se fosse de nós que a gente fosse bons, não somos bons, mas contigo podemos vencer. Obrigado porque a gente pode ser vencedores através de Jesus Cristo, que é o nosso Deus, o nosso Redentor. E obrigado, Senhor, porque Tu fizeste isso tudo possível. Em nome de Jesus, abençoa cada uma pessoa que ouça agora esta mensagem. Estejas Tu conosco. Amém. Deus abençoe vocês e que eu possa cuidar de vocês. Amém? Aqui uma música muito linda, que eu gosto muito, que é uma música em alemão. Eu gostava de cantar em português, mas eu não tenho o texto. Mas algum dia se calhar. Maravilha! Vamos louvar a Deus. Gente, louvem a Deus nas vossas casas, louvem em todo lugar. Que seja honrado o nome de Deus. Amém.